Para mim, Oséias, o trabalho nessa igreja local, a igreja de Jiquié, eu uso o nome dele aqui, sem a autorização dele, mas confiado 100% que ele tem esse mesmo coração para com toda a igreja e, em particular, aqui a vocês, porque a igreja ela é constituída de famílias. São as famílias que é a base da igreja, é que sustenta. São as casas que recebem os irmãos, são as casas que acolhem, são as casas que recebem o grupo caseiro, né? Tem encontros de juntas. Então, esse tipo vocês como família aqui abençoam muito a casa de Deus, muito a igreja do Senhor. Então, eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês, irmãos. E assim, traz ao nosso coração muito alívio, muito descanso também. Então, queria honrar a vida de vocês, irmãos, por todo o trabalho desenvolvido até aqui, a graça de Deus que Ele já derramou na vida de vocês, que Ele continue a derramar e a ajudá-los a se desenvolver no trabalho. Amém? E tem um texto muito conhecido, mas pouco às vezes utilizado, e eu queria, para salientar essa questão que eu acabei de citar, Hebreus 13, verso 17, diz assim: obedecei aos vossos guias, em outras traduções está aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. E todo o trabalho que é feito com os irmãos, com a igreja, é com o fim de apresentar bem a vida de cada um diante do Senhor, porque é responsabilidade que foi outorgada, mas vai ser no futuro uma cobrança para aqueles que guiaram. E o trabalho dos pastores é apresentar a igreja santa e irrepreensível. E a parte da igreja que cabe é obedecer para facilitar o trabalho. Então, cada um fazendo sua parte, Deus vai derramando da sua graça sobre o seu povo. Amém? Eu escrevi algumas coisas e fiquei em casa pensando, disse assim, eu começo por quem? Começo pelos homens, começa pelas mulheres. Posso deixar as mulheres dizer. Começa por quem, gente? Vocês têm certeza que quer que comece pelos homens? Quem acha que deve ser pelos homens, levanta o braço. Quem acha que deve ser pelas mulheres, levanta o braço. Ou, é pelos homens, vocês estão me deixando confuso. Ninguém levantou na hora que eu perguntei. Agora levantaram e já reclamaram. Vocês querem que sejam os homens primeiro? Ou quem quer que sejam as mulheres primeiro? Olha, Deus foi bondoso com vocês, mulheres. Não pense que foi pior para vocês, não. Foi melhor, tá? Deus é bom, sabe de todas as coisas. E eu queria... todos conseguiram trazer Bíblias. Hoje está mais fácil, né? A Bíblia aí digital. E quem pode abrir aí em Provérbios 14, verso 1? E se puder ler para mim, eu vou ficar grato. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos derriba. Então, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. E como é que na prática essas coisas acontecem? O que é que se passa? O que se passou na cabeça de Salomão ao escrever
E o que é que se passava na cabeça das mulheres ao ponto dele escrever? E se a gente observar, nas mãos das esposas, nas mãos das mulheres, está o poder. Apesar das irmãs não serem construtoras, não serem pedreiras, tem engenheiras, não tem? Engenheiras, arquitetas, mas pedreira existe, uma ou outra eu conheci, mas são poucas. Mas na mão das irmãs foi colocado o poder de decidir o que vai ser da casa. Não disse que é o homem, disse que o homem é o cabeça da mulher, mas aquela casa, aquele ambiente, aquele lugar lá, é responsabilidade dela. E esse resultado fica sob a tua responsabilidade, mulher. Você é quem vai decidir o que vai ser. É responsabilidade das mulheres. Em Efésios, capítulo 5, verso 22 em diante, então assim, a gente vê que há uma orientação aqui de Paulo nas Escrituras com relação à atitude da mulher na igreja, na casa, na convivência com o marido, na convivência normal da igreja. Orienta que ela seja submissa. Nesse mesmo capítulo aqui, a gente encontra que os maridos devem amar, mas como a gente vai ainda para a parte dos maridos, a gente separou os temas, eu não vou entrar na dos maridos agora. Mas assim, é orientação das Escrituras que as mulheres sejam submissas ao seu marido, sim ou não? E isso é uma atitude. Isso não é a função de mulher. Isso deve ser a atitude da mulher. Não é função de mulher. A função de mulher é outra coisa. Ela foi colocada no casamento com outro objetivo. Não é o objetivo de ser submissa. A submissão é uma atitude que ela tem para que o relacionamento seja o mais suave e harmonioso possível. E há uma diferença, irmãs, senhoras, todas são senhoras novas, senhoras e senhoras com um pouco mais de idade. Há uma diferença muito grande entre ser submissa e ser omissa. São coisas separadas e às vezes se misturam e as mulheres ficam perdidas. Eu não posso dizer nada, eu não posso falar nada, eu não posso ser nada, eu não posso viver nada. E as mulheres têm toda a liberdade de falar com seus maridos, de conversar, de discordar, de mostrar as suas limitações. E às vezes nós ficamos até acreditando que Oséias, que é o pastor mais velho aqui, falou isso, e não foi isso que foi dito para a igreja com relação à questão de as mulheres serem submissas. Vocês devem ser submissas, que é uma atitude, mas não devem ser omissas. E por que não devem ser omissas? Por algumas coisas. Ó Deus, que Deus nos livre dessas almas aqui que eu vou citar os nomes. Se o seu marido é um banana, não olha, viu, irmãs, por favor. Fiquem olhando para mim, ninguém olha para o lado, não olha para nada. Cada um, é isso aí, Paulinho, segura o queixo de Mara, não deixa. Se seu marido é um banana, um molenga, um boca aberta, um opressor, não olha, um dominador,
você vai ficar quietinha porque o seu papel na tua casa é ser submissa? Sim ou não? Vai uma frase para os anotadores que gostam de anotar: não tente proteger quem não está te protegendo. Se não está te protegendo, não proteja também. Tá, vamos lá. Nessas 3 décadas, e Oséias 3 décadas e meia de pastoreio mais ou menos, mas eu de 3 décadas vivendo aqui entre os irmãos, 3 décadas e um pouquinho, nós já vimos muitos irmãos, vocês, boa parte aqui são discipuladores, as esposas discipuladoras, e geralmente se chega para os casais: como é que vocês estão? Ah, tá bem, então é uma maravilha, tá bem. E às vezes está tão bem, que gera desconfiança que está tão bem assim. Passa-se o tempo, aí começa a estourar bombas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vem bomba. Assim, rapaz, o negócio está tão bem, e de repente as bombas apareceram, ou não estava tão bem, mas para que minha família não ficasse exposta, eu evitei. Responsabilidade das mulheres, eu estou falando aqui agora só a vocês, tá? Se vocês veem que as coisas não estão indo bem, diga para o seu marido, converse, chama, senta, discorde, fiquem à vontade, irmãs. Então, ela conhecia o marido que tinha e pôde falar. Quantas vezes a Ilma já discordou de mim e disse assim: não concordo com você, eu acho que não é assim. Amém? Não foi 1 ou 2 ou 3 ou 5, muitas. Ela não foi chamada para ser omissa nessa relação a 2. E a Adriana, com toda a liberdade, quem convive, quem anda junto, tem liberdade de discordar. Porque parece que algumas irmãs ficam ali: meu Deus, eu não posso discordar porque é o marido, é o cabeça e tal. Gente, onde é que está escrito? Senhoras, os homens não, deixa os homens falar. Senhoras, onde é que está escrito? Está escrito que as mulheres não podem dar seu parecer? Você não discorda desse rapaz, não? E ele fica numa boa, não fica? Graças a Deus. Olha lá, depois ainda tem a parte dele, viu, Regina? Não mata agora, não. Tem um bocado de gente querendo matar ele ainda. E então, assim, às vezes vamos enrolando e não nos comunicamos e não levamos a verdade ao outro e queremos a mudança daquele outro sem ele saber essas coisas. A esposa quer que o marido mude naquela área, ela nunca disse que ele se comporta mal naquela área, que ele se comporta mal naquela outra área, que ele faz tal coisa, e fica lá com aquele desejo guardado, arquivado, olhando, não fez de novo, mas nunca falou. Então chega lá e diga. Não é para você chegar lá e botar ordem na casa e dizer: agora, a partir de agora vai ser assim. Teve encontro de casais, agora eu vou edificar minha casa. Esculhambamos tudo, né? Deus tenha piedade. Mas, assim, contar uma historinha aqui, que alguns de vocês já conhecem, mas alguns novos que estão entre nós talvez nunca tenham ouvido. Diz que havia um casalzinho de idosos que foram entrevistados. E eles já tinham 50 anos de casado e viviam muito bem. E a pergunta que foi feita para o velhinho, disseram para o velhinho assim: qual é o segredo para assim o senhor viver tão bem, 50 anos? Ele respondeu e disse: ô meu filho, é renúncia, é muita renúncia. Aí ele disse: não, aqui é o seguinte, eu não tenho aquele pãozinho de sal, não tenho aquele cotovelinho, eu gosto tanto daquilo, e todo dia de manhã eu tiro aquele cotovelinho e dou para minha esposa.
o mesmo repórter foi entrevistá-la. E diz assim, me diga, eu estava conversando com seu marido e fiquei curioso, vocês vivem tão bem há 50 anos. Ela disse, é renúncia, muita renúncia. Ele disse, é mesmo, eu disse, é há 50 anos ele me dá um cotovelinho no pão, ou coisa ruim no mundo. Irmãos, o que faltou o casalzinho? O bichinho queria comer o cotovelo, ela detestava o tal do pedaço daquele canto do pão. Não, só era conversar. Para que essa omissão toda? A mulher não queria comer aquele negócio e comia um sofrimento para os dois, um abrindo mão e o outro tendo que engolir aquele pão seco. Então, assim, as coisas que teu marido faz para te agradar e não te agrada, diga. Fale. Pô, velho, obrigado. Esse bichinho do rã. Então, o que ocorre? Não sejam omissas, dê a sua justa cooperação dentro do casamento, amém? E muitos dos sofrimentos, o esposo ele não tem informação, irmãos. O bichinho está lá fazendo, feliz da vida, eita que eu estou honrando minha esposa, toma cotovelinho, vai, engole, oh meu Deus, é uma angústia para ela, só que ele não foi informado. Então informe. E também vale a pena, vocês lembram daquele texto lá de Provérbios, que fala da sanguessuga? E diz que a sanguessuga tem duas filhotinhas, duas menininhas. O nome das garotinhas é Dada, né? É só. Nessa relação a dois, pode ocorrer, senhoras, você está tão ligado no relacionamento com sua esposa e com seu marido, ali os dois, e que vocês se suprem tanto que vocês ficam sugando um do outro. Duas sanguessugas, uma colada no outro, todos chupando o sangue do outro. Uma hora esse negócio vai acabar, não vai? Esse sangue não vai suprir a vida toda. Vai acabar. Vai ter fim. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de ficar tentando extrair só daquele dali. Tá? Viver. Deixar em paz a vida ali do querido, da querida. Em 1 Pedro 4,8, quem puder ler para mim, eu vou agradecer, irmão. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se o amor cobre uma multidão de pecados, o marido de vocês aí, esposas, tem uma multidão de pecados? Não. O meu amor cobre essa multidão de pecados. Já teve um amor que subiu na cruz e derramou sangue e cobriu uma multidão de pecados. O teu amor não é para encobrir pecados. O teu amor é para corrigir se houver pecado. Agora, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Né? O fato de muitas vezes a esposa evitar o confronto, evitar aquela chegada ali, aquela conversa que pode trazer muitas tensões no relacionamento, e junto com as tensões a solução. É melhor do que perpetuar aquele problema. Então as esposas se sintam à vontade para darem a sua justa colaboração. Lembram daquele episódio lá das Escrituras, que quando toda a igreja fazia doações, um certo casal vendeu um terreno que possuía e entre eles combinaram alguma coisa no particular? Quem lembra o nome daquelas criaturas? Eles eram ligadinhos, não eram? Combinou tudo bem arrumadinho e na hora do vamos ver estavam lá colados. Deu alguma coisa certa no final daquela história?
O cara mente, combina com a mulher, o cara já estava morto, acho que já tinha sepultado, levaram o teu marido, esses que estão aí, e vão te levar a ti também. Ela concordou com o erro do marido, apoiou o marido e o defendeu na hora que foi questionada. O final desastroso dos dois. Se ela chega ali e diz assim, olha, meu marido disse para eu dizer isso, mas eu não vou dizer isso. Não foi isso que foi assim. As coisas não foram assim. E ela rasgasse a verdade, seria poupada da morte. Ficaria viúva, mas poupada. Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. A sua esposa ama você. Ela conhece você. Irmãos, maridos, aliás, não, vou deixar os maridos quietos, os maridos daqui a pouco vai ter a situação biscoitada aqui. Irmãs, os maridos conhecem se vocês estão bem ou se vocês estão mal. Sim ou não? Mesmo que vocês tentem esconder que não está tão mal assim, eles perguntam, você está bem? Porque já conhece você, de longas datas e sabe que você não é assim. Então, se você está se comportando assim, está diferente do normal. E eles mexem. Então, se as coisas que você conversou com o seu marido, ele não mudou, procure os pastores da igreja, procure os discipuladores, procure ajuda, mas não deixe para lá. Porque esse passo e essa prática de deixar para lá causa prejuízos lá na frente que a gente vê são assim terríveis, irmãos. Às vezes não dá para consertar. Há vidas que você entra para consertar, está tão estragado que você diz assim, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Por isso que a gente pede para antecipar. Por quê? Para que vai esconder? De quem vai esconder? E se está escondendo, o que é que não pode ser visto pela igreja? E já ouviram uma frasezinha? E eu já ouvi, mas talvez só eu ouvi. Eu não posso falar isso que eu vou expor meu marido. Alguma mulher já ouviu? Levanta o braço aí. Uma já ouviu, 2, 3, 4, 5. Vocês estão com medo de levantar o braço? E Orlando não, o marido chega em casa, negócio é esse, levantou o braço lá. Eu não posso expor meu marido. Parece ser algo louvável e honroso. Parece ser algo assim, vindo de Deus. Mas eu queria deixar algumas observações, senhoras. Eu não posso expor meu marido, mas eu posso expor a doutrina, né? Meu marido está errando e eu estou deixando. Aí filho vê o erro do marido, que é o pai. Os parentes veem o erro do marido. E por aí afora vai os erros dele, causando escândalo, e você não diz nada para a igreja, porque senão vai expor o marido. Ele pode expor a doutrina, pode expor o nome do Senhor, pode escandalizar, mas ele não pode ser exposto. Não tem alguma coisa errada? Tem. As esposas têm toda a liberdade de falar, de procurar aqueles que cuidam e dizer, isso aqui eu discordo, eu penso diferente. Ter sua liberdade, sua participação dentro do processo e nesse relacionamento a dois, tá? A função que Deus deu às mulheres está descrito lá em Gênesis 2:18. Se vocês pegarem lá, vocês vão ver o que é que a Bíblia diz
qual é a função de vocês, porque Deus incluiu vocês aí dentro desse processo de casamento, e qual é o papel, o que é que vocês têm que desenvolver como esposas. Acharam aí? Disse assim, ó: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E eu sei que as mulheres não é muito de construção civil, mas Magnólia constrói, apesar de não levantar as paredes, mas já fez algumas casas e apartamentos lá, né, Mag? O pedreiro, ele edifica, mas ele tem alguém que o auxilia, que é o chamado ajudante. O papel das mulheres é ajudarem os seus maridos, evitar os erros dele, os furos. Assim, oh, meu querido, aquele negócio, tal situação. Dá participação, ter liberdade de fazê-lo. Alguma coisa vocês receberam diferente? Oséias já falou alguma coisa diferente disso aqui? Falou? Eu não lembro, mas pode ser que alguém pode ter entendido o que falou diferente. Então, assim, a função de vocês é dar a colaboração, servir, ajudar o marido, auxiliá-lo, facilitar a vida dele, levá-lo ao desenvolvimento, ao crescimento, tanto na área espiritual, financeira, tá? Não ser gastadeira, não, vamos gastar, vamos estourar o dinheiro. Com cuidado, vamos lá com paciência e tal. Aí teve um marido, que eu não vou citar quem foi, eu não sei se ele viu eu fazendo isso, e ele gostou. Jailma disse assim: ô Jó, tem uma blusa na promoção assim, assim. Eu disse: você está precisando? É a pergunta que eu faço lá em casa. Ela pega o cartão e vai lá e compra. O marido disse assim: rapaz, eu gostei demais. Agora, todas as vezes eu vou perguntar: está precisando? Porque às vezes pode ser que não esteja precisando. Pode acontecer. Está lá 50 sapatos, eu quero mais um sapato. Então, queria deixar para vocês, irmãs, esse cuidado e essa participação de vocês. Mantenha a casa de pé, mantenha a casa em ordem. É responsabilidade das irmãs. É vocês quem decidem se a casa vai ficar bem ou mal. Então, não é o marido, é vocês, tá bom? Pergunta, senhoras, por favor, antes de sair de senhoras para senhores. Não garanto a resposta, mas... Ninguém quer falar nada, não, é? Tudo doidinho para outra perguntar, né? Ah, tá. Bom, então vamos seguir com a parte dos maridos aí. Do mesmo jeito, com a mesma submissão, ela pode dar o parecer. Ela não pode entrar no processo de querer alterar ele, mudar ele. Mas dizer, pode. O cara tem uma mania ruim lá na casa, faz os... Isso, meu querido, não faz isso não. Assim, tá. Pronto. E às vezes a mulher fica esperando, orando para que ele pare de botar aquela roupa naquele destino lá, sei lá o quê. Mas não fala, o sujeito diz assim: oh, pelo amor de Deus, tu não bota essa roupa mais aqui, não. Não é? Era coisa simples. E às vezes não fala. Não tem nada demais as esposas conversarem com os maridos. Aqui, para fechar a parte das esposas, me lembrei de uma historinha de uma irmã. Eu acredito que essa irmã, ela reúne na igreja em Salvador.
Ela ouviu o evangelho, creu, ela foi batizada entre os irmãos, e o marido incrédulo, ele disse: não quero que você vá a um encontro dessa igreja, nem encontrão desse povo, nem grupo caseiro, não quero nesses encontros de casa aí, de junta, de coisa, eu não quero você em um encontro. A mulher não disse uma palavra. E a irmã que cuidava dela ia na casa dela e tinha comunhão. 2 anos se passaram. E ela chamou o marido e disse para ele: a partir de hoje, todo encontro geral da igreja eu vou. Todo grupo caseiro eu vou. Todo encontro de junta eu vou. Se você quiser separar, a gente separa hoje. Ele respondeu: te levo em todos. Acabou o problema, irmão. Acabou a situação. Se ela ficasse ali, não posso. Não posso. Ele já falou. Uma vez falado para sempre. Chegou o momento, ela disse assim: aguentei até aqui. A partir daqui eu não aguento mais. Não dá. O cara é incrédulo. O cara, na hora, leva em todos. A mulher santa, ia perder a mulher daquela, Deus é mais, te leva em tudo. Bora, carrega, que hora é? Bora lá. Aí, às vezes, na relação a dois, o marido pode ser opressor, pode ser dominador. E muitas vezes, irmãos, nós maridos aqui, podemos ser isso sem perceber, sem ter atenção. Aí a mulher dá aquele toque e diz assim: meu querido, é mesmo, desculpa. Acabou o problema. Só se comunicar, falar. O papel do marido. Qual é a função do marido? A atitude dele deve ser de amor. Mas a função dele não é amar. A atitude dele deve ser de amor. Mas a função que lhe foi concedida é de ser o cabeça da esposa. E o que é ser cabeça? É ser o responsável, aquele que enxerga com mais nitidez as coisas, que conduz. E esse cabeça, as responsabilidades dele é o bem-estar da esposa, dos filhos, casa em ordem, suprimentos alimentares, suprimentos espirituais, suprimentos emocionais. Todas essas coisas devem ser dadas pelos cabeças. A nós foi otorgado autoridade, e toda autoridade demanda responsabilidade. Quando eu ouvi uma frase que existe 2 tipos de cabeça dura. Existe o cabeça dura, que é aquele que você manda fazer, não vou fazer, manda fazer, não vou fazer, não vou fazer. É o cabeça dura. E existe o outro, que é o cabeça dura inteligente, que ele ainda tem explicação. E Deus não colocou nós, homens, como cabeça dura, nem como cabeça dura inteligente. Nós somos o cabeça da nossa família. Nós somos os responsáveis pelo bem-estar de toda a família, em todas as áreas da família. É a nossa responsabilidade. Quando se fala ser cabeça, há uma mescla enganosa, equivocada, estranha inclusive, que alguns maridos acreditam que na minha casa é assim, porque o governo da minha casa é meu. Quem te disse? O governo que os homens têm liberdade para estabelecer na casa é o governo de Deus. Venha o teu reino.
e seja feita a tua vontade. Não, na minha casa é assim. Tá, não tem problema. Vamos lá. Tá onde? Tem que estar aqui. Se na tua casa é assim, deve ter descobrido aqui. Se não descobriu aqui, vai ser tirania, vai ser domínio, vai ser imposição, as minhas regras, o meu domínio. Então, assim, eu já vi essa fita antes. É mais ou menos assim? É esse termo que Paulinho gosta de usar. Eu já vi esse filme antes. Eu já vi esse negócio antes. A gente já viu esses filmes antes de maridos que foram cabeçudos, cabeça dura inteligente e que destruiu a família. E depois vem nos procurar em lágrimas para a gente consertar a casa deles. E quando a gente bota a mão, ele pula dentro e tira a mão da gente. Na minha casa eu sou o pastor. Na minha casa eu sou quem governa. Na minha casa eu sou. Tá. Desde que esse eu sou é parecido com aquele eu sou, tudo certo. Mas se esse eu sou está diferente do eu sou lá fora, amigo, vamos tirar ele. Guilhotina nele. Não pode. Aí você vai estabelecer um domínio, o seu governo, sobre a vida da esposinha. Aí vai para descontrair. Casei lá 26 anos atrás. E Jailma sempre foi mais na dela, mais quietinha. Os irmãos acreditavam. Eu não sei de onde apareceu esse termo. De pé junto é como? De onde apareceu isso? De pé junto. Não tem esse negócio? De pé junto que eu dominava a Jailma. E que ela não podia falar, que ela não tinha liberdade. E que eu acabava com ela. Um dia um irmão me questionou e disse assim: rapaz, tu é ruim com tua esposa, não é? Tu é assim, assim. Eu disse: eu não sei. Ele disse: é porque... Eu disse: ela te falou? Ele disse: não. Eu disse: como é que você está dizendo? Você não perguntou a ela? Aí a conversa cessou. Eu cheguei em casa, eu disse: minha querida, como é que eu estou sendo com você nessa área, nessa área, nessa área? Ela disse: para mim aqui está tudo beleza, está tudo tranquilo. Eu disse: por quê? Eu disse: o irmão me perguntou, me questionou, e disse assim: e por que não me perguntou? Então, assim, é importante você ver de perto essas coisas, tá? Hoje é muito comum, mas as mulheres não são muito chegadas, mas os homens aqui são mais ligados. Aqueles documentários que fazem de animais silvestres, né? Hienas, leões, o safari, não tem aquele negócio todo, né? Os homens gostam mais de ver. Quando as leoas pegam uma caça, geralmente aquelas hienas, né? Aquele monte de hienas se aproxima, né? Para tomar a caça. E perturba muito, e às vezes conseguem tomar. Mas quando tal do leão aparece, meu irmão, que o bicho dá aquele rugido. É hiena pulando para tudo quanto é destino, direção, sem fim. E sempre vai uma ou duas pelo meio, pela boca dele, que já morre. Já pega ali, já bagaça uma, pega outra e vai matando. A presença do marido é para proteger, é para livrar, é para consolar, é para amparar, é para trazer segurança, não é para dominar, é para cuidar, é para velar. E aqui, tá vendo, não foi melhor que as esposas participou primeiro, vem as coisas pesadas agora, tudo por bichinho, né? Aí quando chega em casa, irmãs, em nome de Jesus, ajuda os irmãos a não chegar batido, deprimido, arrasado, assim, acabaram com a gente lá. Não é não, Paulo? Aí, o Paulo está sofrendo já, antes da conversa, Carlinhos também. Uma pergunta: você se aproveita da omissão da sua esposa para estabelecer o seu governo tirânico em casa? Não precisa responder, mas é importante pensar. Passou da porta para dentro, quem manda sou eu.
Chegou o Lampião, valente. A minha esposa tem defeito disso, defeito daquilo. Um dia um discípulo veio conversar com o discipulador, não, mas minha esposa tem defeito aqui, tem defeito ali, tem defeito ali. Rapaz, a esposa dele é cheinha de defeito, viu? Aquela da menina estragada, Jesus. Mas, e ele foi falando, o discipulador chegou e disse assim, ó, eu quero fatos. Se você não me disser o que é que ela fez, eu não quero mais te ouvir. Ah, não posso falar não, então não acredito. Botou defeito na bichinha, tudo quanto foi jeito, a coitadinha. Vale a pena lembrar, irmãos, que quando foi que Cristo amou a igreja? Quando foi que Deus deu o seu Filho? Quando foi que Deus amou o mundo de tal maneira? Quando o mundo era mundo, quando todos estavam perdidos. E Ele amou a igreja nesse momento. Não amou a igreja nesse momento, amou a igreja no momento que a gente era mundo. Então, assim, cheio de defeitos, cheio de limitações. Assim, os maridos devem cuidar das suas esposas. Quem pode ler para mim aí Efésios 5, 25 a 29? Bom, aí fala de mácula, fala de ruga. Ó, não entra nessa onda não, viu? Não vamos entrar com... Como é o nome do negócio que faz botox? Não é negócio dessa área não, viu, irmãos? Nós vamos... A questão de ruga, essas coisas aí, não é essa questãozinha de pezinho de galinha, aquela coisa e tal. Não, não é isso não, viu, Poli? Dá licença aí, viu, por favor. Ó, já está fazendo comércio, Deus tenha piedade. Aí, é importante que vem falando aqui de alguns defeitos, de ruga, de mancha, de essa coisa que a esposa vai ter, tá meio descabeladinha, né? Um hálitozinho meio peba, ou vai cuidando, minha filha, por favor, dá uma... arruma mais aqui, arruma aqui. Vai ficar bonitinha, né? Jeitosinha, não ficar jogada de qualquer jeito, né? Cuidadosa. Então, assim, os maridos devem atuar, né? Na questão do bem-estar das esposas, né? É responsabilidade dele consertar a esposinha. Se está precisando disso ou daquilo, dá aquela arrumadinha, um vestidinho melhor, ou um tratamento lá no cabelo, sei lá, essas coisas aí que eu não entendo muito. Não, botox não. Preenchimento de algumas coisas aí. Então, assim, uma pergunta, maridos: quando você atua como cabeça na tua casa, como as coisas ficam? Quando você precisa fazer uma intervenção, como é que as coisas ficam quando você faz uma intervenção na casa, no sentido de família? Você atua de forma frouxo e grosso, ou você atua firme e terno? Vamos lá, vamos separar. Maridos, o que é atuar sendo frouxo e grosso? Ah, quer fazer? Então faz do teu jeito. Já vive a vida toda fazendo assim mesmo? Faz. É um banana, fala alto gritando, e a mulher faz o que quer. O firme e terno, eles é como, minha querida? Não, porque eu quero fazer isso aqui, Tá bom, vamos analisar aqui direitinho, vamos ver de perto, o que está precisando mesmo, é a roupa tal que vai precisar, é para o casamento tal, né? Vai gastar no salão tanto, sei lá,
esses investimentos femininos que eu não sei para que destino e endereço vai. Mas gasta. Trata aquilo dentro da realidade, com cuidado, com carinho, e pronto. Você é firme, você é decidido, mas você não é grosso com sua esposa. Você é amável com sua esposa. Você é carinhoso com sua esposa. Oh, minha querida, não vai dar dessa vez, não vai ser possível e tal. Ou vai ser possível, vai dar e tal. E deixa aí, tá? O que causa na tua família a tua presença em casa? Não fala, viu, Poli? Não fala, porque eu estou sabendo que o Lucas passa o dia todo em casa. Não fala. Aí, como é que diz? O que a tua presença tem causado na tua família? Causa preocupação quando você chega em casa? Meu Deus, chegou. Minha mãe, irmãos, vivia sob tensão 24 horas por causa do meu pai. Ele dormia com a faca debaixo do travesseiro e ela sob ameaças de morte. Era assim. O que a presença tua, marido, causa na casa? Causa preocupação? Todo mundo fica agitado, chegou o painho e agora vai ser como? Tenso, não posso dizer nada, medo no ambiente, insegurança naquele ambiente, a presença do pai, causa opressão nas pessoas que estão ali naquela convivência, viu? Seu fulano já chegou. Se porventura causa alguma coisa assim, tem alguma coisa que não está certa. Amém? Vocês viram como os irmãos estão cheios de fé? Viram a resposta? Devem ter respondido amém assim. Porque não chegou cá aos meus ouvidos. Eu estava de cabeça baixa perguntando. Se os irmãos foram fiéis, não saiu da boca, hein? Amém, irmãos? Tem que perguntar assim agora, porque... Mais uma observação. Quando você sai da sua casa, para a sua família é um alívio e um socorro de Deus, um refrigério, graças a Deus que foi. Será que não tem por aí afora isso aí, não? Não deve haver na igreja. Mas nós estamos aqui dando uma prevenção para que não ocorra, né? E 1 Pedro 3, versículo 7. Quem pode ler para mim, irmãos? Eu estou quase acabando. Gente, olha as observações aqui. Maridos, ele diz, vou repetir o que Tiago leu para a gente. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Fala de coisas comuns, rotineiras, a vida comum do lar, o dia a dia do lar, o dia a dia das casas, a normalidade das casas. Vivei a vida comum do lar com um detalhe, com discernimento. Marido tem que ter discernimento. Aqui vai vou soltar um acontecimento entre eu e Jai no início do casamento. Eu trabalhava com a Sul América na época, era corretor de seguros, e eu me arrumei, ia sair para o trabalho, e enquanto se preparava o café, as coisinhas ali,
Fiquei sentado no sofá, aguardando, olhando, eu acho que minha agenda, e Jailma amanheceu naqueles dias maravilhosos, lindos, né? Ó Jesus. Varrendo a casa com o bico lá na frente, a cara desse tamanho. Irmãos, maridos, vou dizer, veio aquela vontade de falar um monte de coisa, porque eu não tinha feito nada. Para quem estava me tratando assim? Indiferente, com aquele comportamento. Eu já estava espumando, mas sentei, fiquei quietinho ali. Eu disse, Senhor, o que é que eu faço? E fui discernir a situação. Eu não fui pelo impulso, eu não tinha feito nada. Segurei. Eu disse, ô Jair, pare de varrer aí. Ela parou. E eu abracei. E Jailma chorou muito. Eu disse, o que houve? Não sei. Primeira e última vez. Mas a casa podia ter caído. Eu não tinha feito nada. Está lá me tratando de qualquer jeito. Eu disse, vou descer no pau agora. Estou valente. Não posso. Não é o meu governo, não pude fazer. A outra palavra aqui que é usada aqui em 1 Pedro 3 é consideração. Considerar que a mulher não é igual a gente homem, que não aguenta, que não suporta, que pesa para ela, que é difícil, não dá para carregar. Não vai. Não queira impor sobre suas esposas algumas coisas que é comum para você, homem. Não dá. É comum para você, mas não é comum para ela. Para ela é difícil. Se a bichinha está dizendo que não dá, não dá. Não vai forçar a barra. Já viu aquelas caixas que as transportadoras colocam nos ônibus e colocam nos carros de transportadora, e coloca lá na caixa assim, frágil, cuidado. Tá aqui, ó, frágil, cuidado. Alguns cabeção trata mal a esposa, perdeu a noite especial, já foi. Zerou, não tem mais nada, acabou. É frágil, quebrou ali, meu irmão. Quebrou a graça, quebrou a alegria, quebrou a satisfação, quebrou o prazer, já foi. Perdeu a noite. Aí agora tu te vira para outro momento. Também as esposas devem ser tratadas com dignidade. De forma digna. Roupas adequadas, legais. Aqui, irmãos, eu não quero aqui estabelecer assim, tem que ser tal coisa, tem que ser tal coisa, mas dê o melhor dentro da sua realidade, que cada um tem uma realidade financeira, irmão, não dá para medir fulano por fulano, então cada um tem sua realidade, mas dê o melhor que você pode, que ela esteja vivendo o melhor da vida dela, que ela seja a mulher mais feliz na cabeça dela, dessa cidade, dessa terra, porque ela tem aquele maridão ali que a trata com dignidade. E quando Pedro escreve sobre essas coisas, ele faz uma observação para nós. Ele diz assim, olha, para que as orações de vocês não sejam impedidas, isso é, canceladas. Ó, que Deus gosta de oração e nos incita a orar, mas dentro desse aspecto aqui ele diz assim, ó, se você fizer isso, velho, nem vem orar não, que não vai ter conversa entre nós. Resolve com sua esposinha, depois você vem para cá. E aí a gente conversa, tá? Então assim, tratem as amadas que pertencem ao Senhor, mas estão na mão de vocês para cuidar, não deixar ruga, não deixar mancha, não deixar coisa defeituosa,
mas levá-las, corrigi-las daquilo que precisa. O que aqui a gente está dizendo é, não, tem que tratar, é frágil, não pode dizer nada, que é um milímetro, vai chorar. Não pode falar nada, que vai se acabar. A esposinha está crescendo um pouquinho assim para as laterais. Ô, menina, vai, faz uma caminhadazinha, dá uma diminuídazinha na comida, fica bonitinha, fica arrumadinha, saúde, cuidado, anime sua esposinha, auxilie sua esposinha, vai facilitando a vida da esposinha, não deixe ela lá, só para dizer que, não, tá linda, sempre tá linda, minha querida, mas você dá uma ajeitadinha nisso aqui, dá uma melhoradinha no cabelo, passa um batonzinho aqui, vai, não é? Vai dando aquela arrumadinha na esposinha e as coisas vão se chegando para o lugar. Amém? Nós estamos num processo, irmãos, de aperfeiçoamento. Nesses anos todos, eu observei coisas, maridos, em mim. E havia coisas que eu me aborrecia, que quebrava na casa, que quebrava copo, que quebrava prato, que caía lá. Eu disse, já, meu Deus, caiu isso aí. Tem uns 3 anos que eu parei, já, uns 3 a 4 anos mais ou menos, né? Ela não lembra, mas nós conversamos, e eu lembro das minhas reclamações, e eram erros meus, e eu disse, eu percebi que eu reclamava, estou lá almoçando, eu continuo, não digo uma vírgula, concluo minha comida e tal, é caco espalhado, pé e tal, se eu disser alguma coisa, vai colar o vidro? Digo ainda mais, se eu não disser nada, a pressão é maior ou menor? Então eu fico calado. Eu não digo nada. Eu deixo. Às vezes, os maridos podem ser muito fortes com suas esposas. E ele mesmo vai lá e quebra um copo e ninguém pode dizer nada. A esposa quebra, fala. O marido quebra, não pode falar. Aí é 2 pesos, 2 medidas. Não deve ser. Então, assim, há muita coisa para se aprender, seu Vitor, seu Azaf. E nós, os velhos também, eu estou aprendendo, tem muita coisa para me aprender, tem muita coisa para me crescer. Irmãos, podemos dar o melhor de nós dentro dessa relação. Eu lembro que Paulinho, uns 10, 15 anos atrás, leu algum livro, algum artigo, e ele compartilhou comigo que muitas vezes os casais fazem do casamento um jogo de tênis. O jogo de tênis é aquele que você joga a bolinha com o maior nível de dificuldade para o oponente pegar a bolinha. E ele de lá joga com o maior nível de dificuldade para o de cá pegar a bolinha. Mas aquele frescobol que o pessoal brinca na praia, coisa assim, esses lugares, ele joga uma bola mais redondinho possível para o seu parceiro pegar e jogar para ele, para não parar a brincadeira. A vida de casal deve ser assim, facilitando a vida dos outros, para a bolinha não cair e a brincadeira continuar até Jesus voltar. Amém? Há um lema que eu queria deixar aqui para os casais guardarem no coração e aplicarem na vida. Eu tenho um lema com Dona Jai. Tem criança aqui, menor de idade? Os menores são Dezinho e Zezé, né? Graças a Deus. São os menores aqui entre nós, mas podem ouvir o assunto. Bom, nos relacionamentos, às vezes ocorrem tratos que às vezes são desconfortáveis e desnecessários nos relacionamentos aí a dois. E às vezes há uma palavra que não foi bem dita e solta aquele foguinho. E o que acontece? Vira para lá. Aconteceu alguma coisa? Aí soltou mais outra palavrinha. Mais outra situação? Vira o copinho.
Aí, no dia seguinte, teve mais um desentendimentozinho. Aí, na semana que vem, mais outro. Aquelas vidas começam a se tornar inúteis um para o outro. Mas quando nós enchemos essa vida da água viva, você coloca e não acontece o mesmo problema. Você está cheio de Cristo, você não fica ofendido, não fica machucado, e Ele é glorificado. Semana abençoada.